Olá, amigos. Está no ar mais um Fala Vereador, este espaço destinado exclusivamente para os parlamentares de Itajaí exporem as suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, tendo como prioridade o interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PL, Rubens Angioletti. Prazer recebê-lo, vereador. Satisfação é minha, Maurício, você e todos que estão acompanhando como servidor do povo, né? A gente está na rua aí durante os 4 e não de 4 em 4 anos só em eleição. E a gente tem, é o meu dever, na verdade, estar aqui porque eu tenho que prestar conta para a população, o povo que é o meu patrão, do que eu estou fazendo. E esse aqui é um dos caminhos que eu posso fazer isso. Então, lhe agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Como tenho dito sempre, pergunta tudo que você quiser e eu respondo tudo que eu puder ou souber, né? Nessa legislatura, o senhor foi vice-presidente, fez parte da mesa diretora e participou desses momentos intensos, decisivos e também com muitas pautas importantes para o município de Itajaí. Vereador, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor avalia esse período? Olha, de muita luta, de muito trabalho, porque essa é a nossa função, né? Como eu disse agora, a gente tem os chamados das pessoas na rua para atender, mas nós temos também as documentações, os contratos para analisar, para estudar, os requerimentos a serem feitos. Então, é um complexo de coisas e a gente precisa dividir entre estar lá e estar aqui. Para quem quer trabalhar, tem trabalho 24 horas por dia, né? Aqui, se quiser só vir aqui apertar botão terça e quinta, também dá. Mas se quiser trabalhar mesmo, saber o que está votando, ouvir as pessoas, porque aqui passa desde o lençol freático até assunto da medicina, e a gente não domina tudo, mas a gente tem que ir atrás de quem conhece para a gente saber no que a gente está votando, né? Então, assim, para mim, não tem altos e baixos, para mim todo dia é mais um dia de trabalho, é sempre de enfrentamento, porque o sistema parece que não é feito para funcionar para o povo. Quando é para aumentar imposto, vem com pedido de urgência. Quando é para fazer o bem para o povo, não pode isso, não pode aquilo, vai para a gaveta de lá, vai para a gaveta de cá, é uma coisa de doido. Vereador, qual o momento mais difícil, se o senhor lembra de algum, tanto para a cidade quanto para a legislatura em si? Nós tivemos aquele processo de impeachment do prefeito, nós tivemos aí recentemente um processo de cassação de um vereador, que por causa de um voto não foi cassado, né? E eu sou presidente da Comissão de Ética da Câmara já há 7 anos e 5 meses, né? E a gente sempre trabalhou com muita retidão ali e fizemos o que tinha que ser feito. E não foi. Nós tivemos aí um problema, mais uma vez, né? Nesse ano agora recente, uma possível enchente, então fica todo mundo muito apavorado e a gente gosta muito de informar as pessoas. Aliás, graças a Deus, mais uma vez, pela experiência que a gente tem e pelo cruzamento de dados que a gente faz, só olhar na minha rede social ali, mais uma vez, a gente orientou já desde a madrugada certinho a população. O que a gente postou ali, graças a Deus, foi o que aconteceu. Então, fico muito feliz. Mas é isso, o trabalho é esse, né? É para isso que a gente se propõe. Eu sou cria das periferias da cidade de Itajaí, então eu sei muito bem o que o nosso povo mais pobre passa, né? E a gente está aqui para tentar, de alguma forma, fazer com que o dinheiro público, que é pago pelo povo através dos impostos, possa voltar para a população em benefícios para aquele povo, porque é um direito dele e é nosso dever fazer isso. Tem algum momento que o senhor considera extremamente gratificante nesse período? Bom, gratificante é todo dia. Eu ando muito nas ruas, né, Maurício, e, poxa, as pessoas... Geralmente o pessoal baixa o vidro do carro para xingar político. Comigo não. Estou aí com a minha bicicletinha ou estou na rua no dia a dia, o pessoal baixa o vidro do carro, parabéns, cara. Num mercado, quando eu vou, às vezes eu fico até sem jeito, que o pessoal vem pedir para tirar foto e coisa e tal. Eu fico feliz, né, mas eu estou fazendo o meu trabalho, entendeu? Mas o povo gosta de quando ele vê que o político é honesto, é sério, é econômico, é eficiente. E é isso que eu tenho feito. Eu sou um vereador que em 7 anos e meio nunca peguei uma diária, não que eu seja contra a diária, mas eu precisei de Brasília, eu resolvi por videoconferência, não gastei um tostão do povo. E consegui autorização para passar o Ribeirão da Murta por baixo da BR. Através do deputado Guetem, ele marcou a reunião na NTT, fez uma chamada de vídeo e eu do meu gabinete resolvi o problema, não gastei nenhum tostão. 7 anos e meio eu nunca faltei sessão. Então assim, o meu mandato eu custeio. Eu trabalho com o meu carro, gasolina, pedágio, alimentação, o meu salário de vereador vai à metade.
E eu consigo viver dessa forma porque eu aprendi a viver com pouco. A gente é da cria da periferia da cidade, eu não sou homem de luxo, entendeu? E o que eu estou falando aqui pode ser constatado no dia a dia, pô. Vereador... Aí eu sou o otário. Para muitos, eu sou o otário. Porque, claro, é muito fácil, né? Tu empregar 10, 20 na prefeitura, pegar uma beiradinha do salário de cada um, botar uma empreiteirinha por fora no nome de outro. Ao que tu ganha de vereador, tu vai pagar cerveja no fim de dia para a turma no bar, vai pagar energia elétrica para os outros que vão dizer que tu é o cara mais legal do mundo, porque o teu dinheiro vai entrar de outra forma. E ilegal. Mas, na sua opinião e experiência, a remuneração do vereador para o custeio das suas atividades e também de parte da sua sobrevivência, ela hoje em Itajaí é o suficiente ou pode ser repensada? Se tu comparar o salário de um vereador hoje de Itajaí com o salário médio do mercado de trabalho, o do vereador é muito bom. Mas se tu comparar o salário do vereador com os outros salários políticos, é um dos piores. Vereador, a harmonia entre as instituições é fundamental para a boa entrega do serviço público. Sim. E nesses últimos anos, as relações institucionais tiveram mais momentos de tensão do que de harmonia. Quais os desafios para que isso melhore daqui para frente e assim cheguem políticas públicas e serviços mais adequados à necessidade do cidadão? Muito bem. A própria Constituição, Maurício, ela diz o seguinte, né? Nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Executivo, o nome já diz, executa, prefeito, governador, presidente da República. Legislativo, legisla, cria leis, fiscaliza como o executivo usa o dinheiro público e indica ao executivo o que precisa ser feito na cidade, que é o cidadão que pede para asfaltar uma rua, coisa e tal, a gente vai lá e indica para o prefeito. Mas quem executa é o prefeito. E o judiciário a gente já sabe que é quem julga quando não se respeita as leis, né? Então isso está ali na Constituição. E ali diz que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Só que de muitos anos para cá se confundiu e se transformou harmonia com cumplicidade. Eu vou te dizer uma coisa muito louca que acontece, eu nunca falei isso publicamente, mas a gente gosta de analisar as coisas. Isso não vai ter como mudar. Não vai ter como mudar. Mas vocês querem ver uma coisa muito louca? Acabei de dizer que os poderes têm que ser independentes, correto? Executivo, prefeitura, Câmara, são poderes diferentes. Tem que ser independente, mas harmônico. Ou seja, não é para eu ser inimigo do prefeito, mas não é para eu ser cúmplice do prefeito. É para eu fiscalizar o prefeito, certo? Mas se os poderes é para ser independente, como que o Executivo tem vereador dentro do Parlamento, da Câmara, que se intitula líder do governo? Está entendendo? Mas é uma característica institucional no Brasil. Exato. Mas não é curioso? Se o poder é para ser independente, se a função do vereador é fiscalizar o prefeito, como que pode ter o vereador, e não que tenha um agora, mas sempre teve, né? E vai continuar tendo, provavelmente, mas como que pode ter um vereador que diz assim, não, eu sou líder do governo, ou seja, ele está defendendo ali os interesses do prefeito? Vereador, não deveria ser assim, mas é assim que funciona o sistema. Um dos pontos marcantes nos últimos meses, no mês de fevereiro mais especificamente, foi a votação, a apreciação aqui na Câmara do Plano Diretor. Sim. Um documento-chave para o desenvolvimento de Itajaí. Sim. Texto final, o senhor ficou satisfeito? Ele vai dar conta dos desafios ambientais, sociais e econômicos do município para os próximos anos? E ele também ficou em equilíbrio com todas essas forças? Boa pergunta, Maurício. Só isso aí já dava um programa, tá? Porque assim, o plano diretor ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. O plano diretor é uma norma, é um manual da cidade, é uma norma que diz o que pode construir, o que não pode, onde é área urbana, onde é área rural, onde é área portuária, onde é área industrial. Ele regula a cidade, né? E esse documento, é óbvio que a cidade ela é orgânica, ela não é estática. Ela está todos os dias se transformando, todos os dias aumentando a população, aumentando as construções, onde era mato se abre uma rua, se faz um loteamento. Então a cidade está todos os dias viva. E é óbvio que as leis precisam acompanhar isso, né? Então de tempos em tempos, até a lei do Ministério das Cidades, né, determina que sejam atualizados os planos diretores. Muito bem, o nosso estava super atrasado, defasado demais. E o próprio setor da construção, o setor da indústria, os setores, né, os empreendedores de condomínios, eles mesmos pediam, olha, não dá,
Não sabemos mais o que pode, o que não pode, o que todo mundo está podendo, nós não estamos, então a gente não vai investir em Itajaí, não investindo não gera emprego, não gera impostos, não gera casa para as pessoas morarem, que as pessoas querem morarem, então precisava ser feito. E é óbvio que quando tu mexe com algo grandioso, assim, com tantos interesses, tu descontenta um, descontenta outro, um fica feliz aqui, outro fica triste lá. Nós fizemos o que tinha que ser feito, fizemos o melhor possível, não vai contentar todo mundo. Mas logo daqui mais uns anos vai precisar atualizar de novo, aí se corrige novamente. E é assim que vai. Vereador, Porto de Itajaí. Qual a sua expectativa para o retorno da movimentação de containers? É ainda em 2024 agora que nós temos uma empresa definitivamente indicada para assumir pelo menos esse arrendamento provisório. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado no que eu vou dizer agora, mas essa situação Porto, cara, ela é sempre nebulosa. Porque assim, a gente já sabe a solução. O Porto é do governo federal. Ou o governo federal investe 2, 3, 4 bilhões e deixa ele competitivo com equipamentos modernos para poder enfrentar os concorrentes, e só na região sul do Brasil são 5, né? Ou o nosso porto fica competitivo para, por exemplo, enfrentar Navegantes, que já é o segundo do Brasil em movimentação de container e vai investir mais 2 ou 3 bilhões, né? Para que ele vai investir mais 3 bilhões, se já é o segundo, tá vendo? Então, assim, ou o governo federal investe, que é o dono do porto, de Itajaí, ou ele dá para a iniciativa privada fazer. O resto é o resto. A solução é essa. E aí precisa daquele contrato definitivo, que é de 20, 25 anos. Que vai dar segurança também para o... Claro, aí digamos que eu sou um empresário, né? Lá tem uma licitação, quem der a melhor oferta vai pegar o porto de Itajaí por 25 anos. Aí eu venho, porque imagina, eu vou investir 2 bilhões, quanto tempo eu vou levar para tirar isso? Esse próximo edital, ele prevê que será no final do ano de 2025, final do ano que vem. Ele provavelmente vai sair com um prazo de 35 para renovar por mais 35. Aí dá para a empresa Aí pensar sim, aí tu vai atrair grandes montantes financeiros de grandes investidores, né? Próprios armadores de navios, né? Eles vão vir e vão investir. Caso contrário, é isso daí, ó. Agora o que nós temos? Nós tivemos ali uma empresa que ganhou um edital temporário para 2 anos, né? Que não conseguiu fazer as coisas e que ficou naquele checkmate, vai ter condições, não vai, o capital da empresa é baixo, todo mundo já achando que não ia dar e coisa e tal, e realmente não deu, né? Porque a empresa... Mas ganhou tempo. Ganhou tempo e acabou passando para outra. Bom, a que pegou, acho que a JBS, que tem o Grupo Seara, isso. Então, eles têm know-how nisso, porque eles já trabalham com isso, eles têm as cargas frigorificadas, e eles têm poder, Maurício, de barganha. Eles têm poder para chegar num armador de navio, ou seja, nos donos dos navios, e dizer, traz esses navios para Itajaí porque eu vou mandar minhas cargas por lá. Então, assim, eu acredito que é uma luz no fim do túnel aí. Eles conseguem, eles têm poder para fazer funcionar. Vereador, transporte público, a Câmara de Vereadores aprovou, agora nas últimas sessões ordinárias, em única discussão, em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 89 de 2024, que altera a lei 7.293 de 2021, certo, que trata do valor do subsídio tarifário destinado ao transporte público coletivo urbano de passageiros. Certo. O valor saiu de 4 milhões para 10 milhões e meio anuais. Claro que é um teto. E ainda está errado. Mas, assim, provavelmente é o que vai ser usado, né? Essa aqui, eu não gosto dessa palavra maldita. Eu não gosto da palavra maldita porque é uma palavra muito forte, né? Mas eu não consigo achar outra. Essa é uma herança maldita do atual governo. Porque lá em 2005, o ex-prefeito Jandir Bellini fez um edital do transporte coletivo. O atual prefeito Volney ganhou a eleição lá a primeira vez para prefeito, anulou o edital do Jandir e lançou o dele. O Tribunal de Contas veio e disse, esse edital está direcionado. E ficaram discutindo na justiça até que em 2017 o tribunal mandou anular de vez. Aí tiveram que anular e fazer outro. Aí o prefeito tirou a coletiva, que tinha 23 ônibus a mais que a Transpiedade, trouxe a Transpiedade, a coletiva pediu 350 mil para tocar o sistema, a prefeitura disse que dava só 150 mil, e aí a coletiva disse, não, 150 não dá, então vocês saem que eu trago quem faz. Aí trouxe a Transpiedade, com 23 ônibus a menos que a coletiva, e para a Transpiedade deu 450 mil por mês. A coletiva pedia 350 mil. Eles quebraram a empresa de Itajaí. Mas, enfim, aí chega o quê? Contratou a Labtrans para fazer um estudo de mobilidade. Levou 1 ano de estudo.
Aí, para gerar um edital e contratar uma empresa. O estudo era para dizer quantos ônibus precisa, quais são os horários, quais os bairros, coisa e tal, onde tem mais pico, onde é que dói o calo, né? O estudo era para isso. A prefeitura não fez. A prefeitura pegou e fez um edital, cheio de erro, mandou para o tribunal analisar, o tribunal disse que tem 26 erros. Mandou corrigir, a prefeitura corrigiu, mandou de volta para o tribunal. Enquanto isso, ela está pagando o emergencial, sem licitação. O tribunal pegou, olhou, tem erro de novo, devolveu de novo. A prefeitura corrigiu, aí mandou. Muito bem, agora está tudo certo. Faz o edital de licitação. A prefeitura fez o edital de licitação no ano passado e aí ganhou o consórcio Atalaia, que é a Transpiedade e aí a outra Piedade. Né? E aí ganharam. 44 ônibus. Aí o que aconteceu? A lei que autorizava o subsídio era de 2021. Ela autorizava 4 milhões por ano. Muito bem. A prefeitura não corrigiu a lei, ela corrigiu o edital e passou para 12 milhões e meio por ano de subsídio, mas não corrigiu a lei. Então, no edital já estava 12 milhões e meio, entendeu? Precisava se corrigir a lei. Por quê? Porque chegou agora, a empresa gastou os 4 milhões, a prefeitura gastou os 4 milhões, já deu para a empresa os 4 milhões, que nós estamos em maio, né? Já foi os 4 milhões. E aí, como é que vai pagar o subsídio da empresa até nos restantes dos meses? Não tinha recurso, então precisava atualizar a lei para poder pagar o recurso, porque no serviço público só pode fazer o que a lei permite. 10 milhões e meio anual, né? Sim, mas aí é que tá. Eles mandaram uma lei de 10 milhões e meio. Eu não sei de onde eles tiraram esse cálculo, porque no edital estava 12 milhões e meio. Então daqui a pouco deve vir mais coisa aí. Vem outra. Parabéns para o atual governo, que é maravilhoso nessa área. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do PL, Rubens Angioletti. Bom, vereador, vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito de transporte público, porque o senhor esteve em meio aos trabalhadores, aos motoristas, que estavam ali fazendo uma paralisação com manifestações e estava na beira de eclodir uma greve. Mas foi feita a negociação e parece que, de momento, foi resolvida essa situação. Como chegou nesse ponto e o que o senhor ouviu lá? Bom, o que acontece? Eu estava aqui numa audiência pública na Câmara a respeito dos moradores do Nossa Senhora das Graças, ali, a Vila da Paz. E aí eu recebi uma mensagem à noite dizendo, olha o que está rolando no grupo dos motoristas. E aí me mandaram um áudio. E esse áudio dizia que eles não estavam recebendo o salário deles, estava atrasado, 50% só do salário eles tinham recebido e o vale alimentação eles não tinham recebido. E que estava todo mundo bravo e coisa e tal. Aí como eu estava na audiência pública e era à noite, eu não consegui dar essa atenção, mas mesmo assim eu mandei um áudio para o gerente da empresa, o Leandro, perguntando se era alguma coisa que tinha a ver. E o Leandro me ligou para dar a resposta, mas eu estava na audiência pública, não pude atender. E aí no outro dia de manhã cedo, eu acho que era umas 5 horas da manhã mais ou menos, eu mandei mensagem para o Leandro perguntando como é que tinha ficado a situação, se ia ter paralisação ou não. E onde que eles estavam, caso tivesse paralisação, porque eu não sabia. E aí ele me disse, não, os motoristas pararam e estão aqui, não estão no terminal, eles estão aqui na garagem da empresa, os ônibus nem saíram. Eu disse, então eu estou indo aí. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para os motoristas, e aí, vocês estão em greve, coisa e tal? Pois a gente não recebeu, estamos parando, coisa e tal. Eu disse, o sindicato está aí? Aí ele disse, não, o sindicato não está. Eu disse, mas então eu recomendo vocês chamarem o sindicato, porque o sindicato tem a orientação jurídica para dizer para vocês o que pode e o que não pode fazer, né? O que é dentro da lei, o que é fora da lei. Aí eu não sei o que eles fizeram lá depois, eu sei que daí
a gente viu que eles estavam paralisados porque não estavam recebendo, então era um direito que eles tinham de fazer a greve deles. Mas aí nós começamos a cobrar da prefeitura o motivo, né? E foi onde a prefeitura mandou o projeto de lei com urgência para poder alterar a lei que era de 2021 e que estava defasada se comparada ao edital. A lei estava 4 milhões de subsídio, o edital estava 12 milhões e meio. E aí foi corrigido, pôde ser pago eles e resolveu o problema. É que no serviço público também, né, Maurício, é legal dizer isso para as pessoas, serviço público é o inverso da iniciativa privada. A iniciativa privada, as pessoas podem fazer tudo o que querem com o dinheiro delas. Se não tem lei proibindo, tu pode fazer. Tu recebeu, tu pinta a casa, tu não precisa dar satisfação para ninguém. Tu vai lá, faz um muro, quer fazer a calçada, quebra uma parede, faz um banheiro, por tua conta. No serviço público, não. O serviço público é só o que a lei permite. Então, para a prefeitura pagar além de 4 milhões, tinha que ter uma lei permitindo. Vereador, diante de tantos desafios no transporte público aqui em Itajaí, também as características de desenvolvimento do município, não vai chegar um momento logo na frente de ter que pensar num novo modelo como uma municipalização, pelo menos para planejamento e início de um novo tipo de sistema, e daí, lá num futuro distante, se repensem novamente transferir para a iniciativa? Perfeito, perfeito. Eu cobrei, no mesmo dia que nós aprovamos a lei, eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e nós propusemos um requerimento à Prefeitura também dizendo, olha, nós vamos aprovar a lei, porque eu vi que tinha lá no edital, então ela não tinha ilegalidade. Nós vamos aprovar, mas com uma condição. Eu quero saber qual é o custo que a empresa está tendo por mês, quantos passageiros ela está transportando por mês, quanto ela está arrecadando, qual é o lucro dela em cima disso. A gente precisa saber isso, esse detalhe, e a Prefeitura não nos mandou. Então, eu estou aguardando a resposta disso. Assim que chegar isso, a gente vai dar os devidos encaminhamentos, né? Agora, o sistema de transporte coletivo ele está saturado, não tenhas dúvida disso, né? Nós precisamos de corredores para os ônibus transitarem e as pessoas precisam voltar a ter confiança no transporte. Se o transporte me deixa longe da minha casa, hoje esse novo sistema deles ficou horrível, porque, eu vou te dar um exemplo, né? Lá no São Vicente tem a rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, o ônibus passa nela. Na outra quadra tem a professora Herotides da Silva Fontes, que é a do batalhão. O ônibus passava, agora não passa mais. Na Manuel Francisco Coelho, que é na outra quadra da ministro Luiz Galotti, lá na, qual que eu falei ali agora? Desculpa, eu me perdi aqui, peraí, vamos lá. Arquiteto Nilson Edson dos Santos, no lado de cá, Herotides da Silva Fontes, e no lado de lá, Manuel Francisco Coelho. Entendeu? Então lá também não passa mais. Então as pessoas têm que sair de lá para vir para cá. Cara, do jeito que está fácil de comprar uma bizinha parcelada, do jeito que tem restaurante em quilo, que o cara não precisa mais ir em casa meio-dia, ele come na esquina do trabalho, tudo isso vai tirando passageiro do ônibus. Então o que precisa? Precisa ter um sistema de transporte coletivo eficiente, de preferência no começo barato ou de graça, para você conseguir atrair novamente os passageiros, eles confiarem no sistema, e aí sim você vai ter algo funcionando e vai tirar carro das ruas. Porque o que nós estamos tendo? É isso, trânsito demais. E olha, não é só Itajaí, e te digo mais, se Viaduto resolvesse o problema, São Paulo não tinha congestionamento. Ele vai resolver num momento, num lugar, mas vai apertar no outro. Nós precisamos tirar carro das ruas, as pessoas precisam morar mais perto e elas terem toda a estrutura que uma cidade precisa perto, núcleos, né, bairros com seus núcleos, para o cidadão não precisar se deslocar muito, e nós precisamos tirar carro da rua. E como que você faz isso? A Holanda já deu a receita. A Holanda, desde 1972, eles mudaram o sistema deles, eles dificultam a chegada de carro na região central, é difícil de tu chegar de carro na região central, só que, cara, as ciclovias lá passam por dentro de praça, tem pontezinha para ciclovia, tem os guarda-bikes decentes, o transporte coletivo com ônibus elétrico funciona, que é uma beleza, aí é outro nível. Vereador, e o senhor tem uma grande experiência já, até porque a gente acompanha nas redes sociais com a bicicleta. E é um tipo de modal que agora, acompanhado por outros, inclusive os patinetes, entre outros, que podem ser explorados e melhorar essa questão da mobilidade urbana também aqui em Itajaí. Sim, não tenhas dúvida disso, Maurício. Itajaí é plana, é quase 100% plana, tirando algumas regiões do bairro Fazenda ali, que são as morrarias, né? Itajaí é plana, é fácil de se deslocar.
mas parece que ciclovias são feitas para cumprir tabela, para dizer que estamos fazendo. Aqui na Câmara, por exemplo, nós temos uma na Abraão João Francisco, popularmente conhecida como Contorno Sul. Se tu fores ali, não dá para andar ali, é cheia de buraco, é cheia de lama, é cheia de água. Aí o ciclista vai passar na pista de rolamento, aí o motorista xinga, vai lá para a ciclovia, vai lá ver como é que está a ciclovia, entende? As coisas não são feitas sem condições. E uma não conecta com a outra e outra, né? Eu chego lá na região do centro, eu vou deixar a bike onde? Tem solução para isso aqui? Claro que tem. Claro que tem, uma parceria com a iniciativa privada. Se tu fores em São Paulo, tu vais ver lá, e tinha tudo a ver com Itajaí, mas então que eu já falei isso, gente. Se tu for em São Paulo, tu vai ver uns containers, que eles pegaram os containers, eles abriram a frente dele, botaram de vidro bonita e tem uns ganchinhos dentro do container, a portinha para entrar, e aí pintadinho, bonito, negócio bonito lá, inclusive os que eu vi lá é laranjado, né? Com banheirinho químico do lado, tudo. O cidadão vai lá, dá R$2, deixa a bicicleta dele guardada lá, cara. Pô, já pensou isso? Nem os nossos prédios públicos têm isso, aqui até na Câmara, vamos falar de nós também, na Câmara nós temos ali aqueles negócios de ferro que é do tempo dos nossos bisavós, hoje em dia uma bicicleta é tudo com quick release, você tira a roda com uma alavanquinha, o cara vai ali, tira, leva a bicicleta embora, vai ficar só a roda, porque tu consegue cadear só a roda. E as bicicletas hoje, elas ganharam um valor agregado de um veículo praticamente. Exato, então assim, a gente precisa evoluir também, sabe? E eu luto muito por isso, eu ainda quero ver, e tem tudo a ver com Itajaí, cara, cidade portuária nós já poderíamos ter. Eu vou mandar para ti a foto depois, se tu puderes, aí tu puder botar no vídeo, para as pessoas verem. Cara, um negócio lindo, cara, eu não sei por que não acontece em Itajaí. Vereador, outro problema com relação ao transporte público aqui no município são os pontos de ônibus. E o senhor tem uma indicação pedindo que o Executivo verifique todos os pontos, faça um levantamento e coloque uma estrutura que pelo menos dê o mínimo de abrigo, pelo menos quando tem chuva, vento e frio. Sim, são 1.200 paradas de ônibus em Itajaí, menos de 300 tem abrigo de passageiro. Quer dizer, o cidadão, o aluno, a dona de casa, o pessoal mais carente que geralmente usa ônibus, não é tratado com respeito. Porque assim, é meu patrão, cara, esse pessoal que está indo lá pagar os seus euros. Quando eu falo isso, eu não estou brincando, não. Quem sustenta todos nós aqui no serviço público é o imposto que o cidadão, exatamente, que o cortador de grama, que o encanador, o pedreiro, o eletricista, o empresário, todos contribuem para os seus impostos e é isso que custeia a gente. Então, eles são nossos patrões. Meu Deus do céu, como tu acha que eu me sinto quando eu passo num dia de chuva de carro e eu olho para um abrigo de passageiro, por uma parada de ônibus, e vejo o pessoal ali, tudo com guarda-chuvinha, cara, embaixo da chuva, e não tem uma proteção, isso é o cúmulo, isso é um absurdo, cara. Não é de se conformar com isso, entendeu? E as pessoas acham comum. Não é comum. Esperar como no ônibus, no início da manhã, numa chuva, para chegar ao serviço já em um estado totalmente já comprometido. É bem isso, cara. Então, assim, tá errado, a gente tem que mudar. Isso dá para resolver também com iniciativa público-privada. Você faz uma licitação, vê qual é a empresa que quer adotar um abrigo de passageiro, ela bota lá a propaganda dela, tem meios da gente fazer. Vereador, a Câmara de Vereadores realizou também no mês de maio algumas oitivas. Foram 3 oitivas. Chefe de gabinete do prefeito, ex-secretário de governo e também o procurador-geral. Eles falaram a respeito de possíveis fraudes em licitação dentro do Poder Executivo e também de possíveis manobras para tentar obstruir qualquer processo fiscalizatório dentro do próprio Poder Executivo. Isso. O que o senhor achou? Como é que o senhor percebe esses desencontros do Poder Executivo em meio a tantas denúncias que são dentro do próprio núcleo? E pergunto, vem CPI ou não vem? Porque as assinaturas já têm. Sim. Esse governo, na minha opinião, é um governo inconfiável. É um governo inconfiável por causa disso, né? Tudo onde a gente mexe ali não cheira bem. Essa é a verdade. Essa denúncia foi foi o secretário de governo do atual prefeito. Um dos homens fortes, pode dizer que ele era o primeiro-ministro do governo. Ele era um dos secretários mais fortes, porque a Secretaria de Governo é importantíssima. Ele foi para a rádio e denunciou
que estavam obstruindo a fiscalização dele. Vamos lá, eu recebi uma denúncia de uma licitação, partiu do meu gabinete isso daí. Eu recebi uma denúncia de uma licitação com um documento possivelmente fraudado. Fiz um requerimento na Câmara questionando o prefeito, tornou público. A Secretaria de Governo, quando soube disso, acendeu a luz vermelha lá, eles abriram um processo administrativo interno para investigar. Investigaram e constataram que pelo menos um de 27 documentos era falso. E aí o prefeito fez o quê? Em vez de ele promover quem estava investigando, ele demitiu o secretário, demitiu as servidoras que estavam investigando, chamou o processo para o gabinete dele, que se chama avocação, para o gabinete dele, e levou para o colo exatamente das pessoas que também estavam sendo denunciadas no processo administrativo. Ou seja, ele protegeu o processo para ele. E aí eu aqui como vereador fiscalizador vou pensar o quê? Está tudo errado. Se você exonerou aqui, você exonera aqui também. Você tem que dar transparência no como que eu tiro de quem está denunciando e boto no colo de quem estava sendo denunciado. E foi isso que ele fez. Por isso que a gente fez a oitiva. E na oitiva constatou. O chefe de gabinete veio aqui e disse o seguinte, que ele me respondeu o meu requerimento com 4 páginas só, porque era o que ele tinha no momento. E é mentira. Ele mentiu publicamente. Porque no sistema CIP, que é o eletrônico da prefeitura, que fica tudo registrado, consta lá que no mesmo dia que ele respondeu à Câmara, ele mandou arquivar quase 900 páginas do processo. Inclusive, omitiu da Câmara que tinha um processo administrativo instalado na prefeitura. É gravíssimo isso. Obstrução do trabalho de fiscalização é gravíssimo. Era para estar exonerado, os dois, junto com o prefeito exonerou outro, era para exonerar eles também. Vem CPI? Protocolamos já, os vereadores de oposição assinaram, temos as assinaturas necessárias, protocolamos ontem, agora ela está passando pelos trâmites legais para ver a documentação necessária, se está tudo certinho, aquelas coisas burocráticas, né? E vamos instalar a CPI. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Rubens Angioletti, do PL. Bom, vereador, o senhor também é o autor do requerimento número 64 de 2024, que faz diversos questionamentos ao Executivo Municipal sobre o portal da transparência, em específico sobre ali um processo de contratação de agência de publicidade. Quais informações o senhor quer e já recebeu essas informações e o que vai deliberar a partir delas? Tu fez uma pergunta extremamente importante e eu já quero aproveitar e dizer para os cidadãos, pessoal, compreendam e me perdoem pelo fato de eu não estar na rua, porque assim, eu tenho que me desdobrar entre estar na rua fazendo os milhares de atendimentos em todos os lados da cidade e o estudo de documentos. Tudo isso que você está falando aí, eu tenho lá documentos de máquina que eu fiscalizei, por exemplo, e pedi respostas, só ali tem 1.800 páginas para estudar. E agora, esse daqui, da possível fraude ali do atestado de capacidade técnica, é outro de mais de 1.000 páginas. Então, para eu ficar por dentro de tudo, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Esse daí é outro, eu não termino um, já chega outro, por isso que eu digo que esse governo é inconfiável. Vamos lá, o que acontece? O governo tinha uma empresa de publicidade e propaganda, contratada, desde 2018, se eu não me engano. Fez 6 aditivos, ou seja, ia vencendo o contrato, ele ia prorrogando. Aí se chama aditivo, adicionou coisa no contrato. Aí venceu. Não tinha mais como aditivar, a prefeitura pegou e fez uma licitação. Diz, olha, estou contratando agência de publicidade. Aquela que ofereceu o melhor produto, o melhor preço, coisa e tal, vai participar.
E várias agências vieram e participaram. Não ganhou a empresa que sempre fez para a prefeitura. Ganhou outra empresa. Aí digamos assim, a que sempre fazia era a empresa A. Ganhou a empresa B. Certo? A empresa B ganhou. A prefeitura anulou o edital e disse, não está mais valendo esse edital porque tinha 11 milhões de publicidade e a Câmara diminuiu para 5 milhões. Então, como era 11, diminuiu para 5, não dá para fazer. Mentira, isso não é motivo, porque no próprio edital dizia que era por demanda. Não é que a empresa A ia ganhar os 11 milhões, não, é por demanda, é conforme a prefeitura ia pedindo serviço, ela ia pagando, a prefeitura podia usar o ano inteiro 1 milhão só, em vez dos 11. Era conforme o desejo da prefeitura. A prefeitura anulou o edital, dizendo isso, tá. Aí a empresa B que tinha ganho, ficou de fora. Aí agora a prefeitura foi e contratou emergencialmente para fazer campanhas da dengue. Adivinha qual empresa? A que ganhou a licitação com o melhor preço, que era a B, ou a que já fazia para a prefeitura antes e que participou da licitação com preço mais alto? Contratou a A. Eu, como fiscalizador, no mínimo, eu quero entender isso. E mais ainda, tem um artigo lá nesse contrato dizendo o seguinte, Maurício, nunca vi disso na minha vida, que aquele valor é para pagar a agência, que os veículos de comunicação a prefeitura vai pagar de outra forma, por fora. Eu nunca vi disso, porque o valor de agência é você contrata a agência e a agência fica responsável de fazer a pesquisa, ver qual é os veículos de maior audiência, ver qual é o custo dele, produzir as peças que vão ser veiculadas, os comerciais, contrata o veículo de comunicação e veicula. É a agência que cuida disso. E a agência ganha onde? Ela ganha uma porcentagem, 10%, 20%, em cima de cada trabalho que ela fizer. Aqui não. Eles inovaram, colocaram... Olha, rapaz do céu, quero ver isso mais de perto. Vamos ver as respostas que vão vir. Vereador, vamos falar um pouquinho a respeito de orçamento público. Quais os desafios para o governo elaborar um orçamento anual que não tenha tanta necessidade de suplementação e abertura de crédito adicional durante o ano, porque isso acaba influenciando no planejamento das pastas e, em consequência, nas políticas públicas para a população. A oposição, muitas vezes, e isso aconteceu muitas vezes durante essa legislatura, acabou tendo que votar junto com o governo para não parar a cidade. Sim. Vamos lá. Todo começo de ano, é como eu disse, né, o serviço público é diferente da iniciativa privada. Então, todo começo de ano, a prefeitura tem que pegar e tem que dizer o seguinte, olha, aliás, final de ano, lei orçamentária anual. A prefeitura tem que mandar para a gente e dizer, olha, nós imaginamos que vamos arrecadar 2 bilhões e 700 milhões em 2024. E eu pretendo usar esse dinheiro da seguinte forma. No turismo, tantos milhões. Na obra, tantos milhões. Na educação, tantos milhões. E faz essa divisão do recurso e se programa para o ano. É normal que venha aqui a troca de recurso de uma secretaria para outra, porque, por exemplo, deu um alagamento, destruiu a cidade, eu tenho que pegar dinheiro, então eu vou fazer menos turismo e investir lá nas obras. Então é normal que haja durante o ano essa troca de recursos de uma secretaria para outra. O que não é normal é isso ficar chegando sempre com urgência, porque quando chega com urgência, o projeto não tramita normalmente, não dá tempo da gente ir atrás, fiscalizar direitinho, ver o porquê que estão fazendo isso, ver se é verdade o que está ali, que é o dever do fiscalizador. Quando chega com urgência, geralmente vota na mesma sessão a urgência e o projeto. Então a gente não tem tempo de ir atrás, ouvir as pessoas para saber se aquilo é real ou não. E é isso que a gente critica tanto. Vereador, um outro requerimento de sua autoria, o número 66 de 2024 ao Executivo, e ele pede que seja remetido no prazo regimental respostas a questionamentos acerca de uma decisão de ação civil pública, de um processo que determina ao município de Itajaí o prazo para regularização da situação da comunidade Vila da Paz, a qual tivemos audiência pública que o senhor presidiu, pedido pelo senhor. Qual a situação? Ali é bem grave. Qual solução, né? Porque também, sim, onde vai tentar resolver de um jeito, afeta em outro. Maurício, nós precisamos ter um controle do crescimento da cidade, e isso não está tendo. Nós precisamos ter fiscalização, não pode invadir áreas. O município não pode permitir que sejam invadidas áreas. Por quê? Porque quando é invadida uma área, você gera um grande problema social. Mas ali, o que acontece?
O pessoal está ali 40, 50 anos, então já fez uso capião, já tem... Só que ali no Nossa Senhora das Graças, atrás do Cadeião, ali na Morraria, tem área de preservação, tem área de risco e tem até algumas áreas particulares. Então, cada uma tem que dar um tratamento. O que acontece? Não cabe mais recurso, o Tribunal de Justiça disse para o município de Itajaí, olha, vocês têm 2 anos para tirar quem está em área de risco ou de preservação permanente e colocar em projetos habitacionais e regularizar quem pode ser regularizado lá em cima, inclusive com esgoto e tudo mais, porque não tem. Corre tudo no meio da rua. E tem criança, tem mulheres, tem tudo. E aí eu chamei a audiência pública exatamente por causa disso. Já passou 1 ano, a Justiça deu 2 anos, já passou 1 ano e o município não fez nada. Nenhuma ação. Então a gente quer cobrar do município que faça as ações que tem que ser feitas, que não deixe tudo para o próximo governo, porque esse já está indo para o finalmente, né? Ele tem que cumprir e honrar o compromisso dele. E, acima de tudo, atender os seres humanos que estão lá. Vereador, muitas indicações são feitas por todos os vereadores oposição em situação a respeito dos problemas da estrutura urbana da cidade, a manutenção das ruas, Boca de Lobo, entre outras, né, demandas que as áreas urbanas necessitam. Até que ponto é possível cobrar o executivo levando em consideração o crescimento acelerado da cidade, né? Porque a pavimentação ela foi tão criticada durante esses últimos períodos que até mesmo passou da crítica, às vezes, que ao setor da saúde, que o pessoal, né, cobra bastante. São críticas de reclamação, mas também construtivas, muitas, né? Sim. O cidadão não consegue mais andar nas ruas de Itajaí, tirando uma ou outra rua preferencial, que de vez em quando eles passam uma camadinha, uma casquinha de ovo de asfalto, as demais aí está tudo arrebentado. O cidadão que está me acompanhando agora sai na rua dele, ele vai comprovar isso, né? Os bairros mesmo nem se fala. Então é por isso que a população está indignada, porque o cidadão está pagando o imposto, chega ali, não tem uma rua em condições de andar, uma rua que arrebenta o carro. Quantos acidentes de moto nós já tivemos, pessoas vítimas machucadas que deixaram de trabalhar porque se acidentaram em buraco na rua? E eu já reparei uma coisa, Maurício, eu não vou dizer que isso é em toda a cidade, mas eu já reparei uma coisa. Eu vi lá na Avenida Itaipava, eu tenho um como referência. Tem um buraco lá na frente de um condomínio que volta e meia ele aparece. Aí eu já notei, sabe o que a prefeitura faz? Eles vão lá e fecham o buraco. Daqui a pouco o buraco vem de novo. Cara, tem que abrir aquele buraco, ô infeliz, e ver para onde é que está indo aquela terra. Ela provavelmente está indo para a Boca de Lobo, assorear e entupir a Boca de Lobo. Ela está vazando para algum lugar. Então não adianta eu vir e botar mais terra em cima. Eu tenho que saber para onde está indo. Aí eu vou tirar aquilo, vou botar um material bom e vou fechar de novo e não vai mais abrir o buraco. É por isso que não dá conta. A gente tem as enchentes, tem os alagamentos, isso tudo vai deixando as coisas oca por baixo, né? E aí, em vez de arrumar bem feitinho, não faz, aí vai só multiplicando. Vereador, vamos falar um pouquinho a respeito do Semasa. Sem contar o Semasa. Eu ia falar, sem contar o Semasa, né? Porque aí a Obras vai lá, pavimenta uma rua, do outro dia o Semasa vai lá e corta a rua toda, e quando remenda não fica igual. Eu fiz uma lei para que, a gente aprovou aqui, para que quando o Semasa cortar uma rua para colocar a rede de esgoto, seja fotografada ou com vídeo antes e depois, e jamais a rua fique pior do que estava. No máximo igual, no mínimo igual, jamais pior do que estava. Vereador, continuando a respeito do Semasa, que a gente até veio ao mesmo tempo até essa questão, mas um outro ponto, que é a barragem, né, e também o sistema de captação do Semasa de água no rio, que o senhor quase periodicamente está lá gravando vídeos, fazendo, Sim. Porque parece que toda hora que chove, sobe, colapsa. Boa. Maurício, excelente pergunta. Primeiro, os meus vídeos não são para aparecer. Os meus vídeos eu faço desde o primeiro dia de mandato e eles são para prestar conta para o povo que me chama, que eu estive lá, que eu fiz e para deixar registrado que eu fiz. Agora mesmo você vai na minha rede social, tem um ou outro abobado que está ali. Ah, em ano de eleição aparece. Aqui não. Eu digo para ele, olha aqui as minhas postagens aí, acompanha a minha rede. E ele vai ver que está lá todos os dias, cedinho na rua trabalhando. A barragem é um atestado de incompetência do atual governo, porque desde a eleição passada, todos os itajaienses lembram que há 4 anos atrás, quando teve a eleição, o próprio prefeito e o grupo dele foi para a televisão dizer que era a oposição que estava sabotando a barragem e as adutoras, porque estava arrebentando a adutora direto, a barragem caiu uma parte.
Vereador, o Rio tem E continua tudo do mesmo jeito. 4 anos depois é a oposição que continua lá, de certo, fazendo essa sabotagem. Incompetência. O Rio Itajaí-Açu tem uma boa dragagem nos arredores do porto, da movimentação portuária. Porém, em outros pontos, o assoreamento ele acontece e acaba se tornando um grave problema quando dá situações de enchente, quando dá muito volume de água vindo dos rios. Isso é tanto no Açu quanto no Mirim, que daí a dragagem praticamente é bem precária. Né? E isso daí acaba, muitas vezes eles recebem água ao mesmo tempo, transborda e gera um caos para quem está em situação ribeirinha, vereador. A quem cobrar para isso? Em 2008, nós tivemos uma grande enchente em Itajaí, em 2008, uma grande enchente em Itajaí. Em 2011, nós tivemos uma enchente média em Itajaí. Só que em 2011, Brusque e Blumenau receberam mais água do que 2008. No entanto, a água chegou aqui e passou. O que aconteceu? Que 2008 não tinha um aprofundamento para 14 metros do canal. Quando foi aprofundado para 14 metros, ajudou mais a vazão da água. Então, mostra que a dragagem ajuda sim. O que nós precisamos agora é dragar do Porto até a BR-101. O governador do estado, Jorginho Melo, já anunciou que está fazendo a licitação para isso, para dragar até ali. Vai viabilizar a instalação de mais terminais portuários, o que é uma coisa excelente, porque movimenta mais a economia, gera mais emprego e, ao mesmo tempo, já contribui para a enchente. Mas o que me preocupa muito, Maurício, é o Itajaí-Mirim, o que vem de Brusque, porque Itajaí sofre enchente de 2 formas, Itajaí-Açu, que vem lá de Blumenau, e que vem de Brusque, que é o Itajaí-Mirim. Esses 2 rios são... Ambos transbordam, saem da calha e se encontram. Ou às vezes um, ou às vezes outro também, né? Então, o que acontece? Brusque, a gente olha para lá, Brusque passou de 7 metros, acende a luz amarela em Itajaí. Olha para Blumenau, Blumenau passou de 8 metros, acende a luz amarela em Itajaí. Aí a gente vai depender da maré, como é que está do mar, para saber o que vai acontecer aqui, se parou as chuvas ou não. Então, a gente tem uma noção daí, dá para você ter uma noção, né? Nós precisamos dragar o Itajaí-Mirim, e essa luta eu tenho desde sempre, desde quando eu entrei na Câmara, eu luto por isso. Porque eu fui criado e aprendi a nadar na beira do Itajaí-Mirim, ali no São João. E o que acontece ali, Maurício? O rio está todo assoreado. Essas tempestades que dão, essas enchentes, vão trazendo coisas para dentro do rio. E essas coisas vão ficando. Sedimento no fundo. As barrancas do rio que vão deslizando, com moitas inteiras de árvores e tudo, de bambu, isso vai tudo para dentro do rio. E está ficando. Então, o nosso rio está assoreado. O que acontece com o rio assoreado? Mais dificuldade da água passar, menos água cabe dentro do rio. Além disso, o mais grave, você tem a turbidez da água, o barro dissolvido na água, dificulta. Olha quantas vezes nós estamos vendo o Semasa anunciar que parou o tratamento de água por causa da turbidez. E aí é outro problema, é tudo conectado. Quando para o tratamento por causa da turbidez, diminui a pressão dos canos. Quando volta a pressão dos canos, a água vem num turbilhão dentro do cano, tirando toda a sujeira que tem em volta do cano, chega água suja na casa das pessoas. Só que assim, está cada vez mais constante. Por quê? Porque o nosso canal retificado, onde o Semasa capta a água, está com a água cada vez pior. Agora, por exemplo, deu essa chuva aí do fim de semana, o que aconteceu? Mais pedaços do rio das barrancas foram para dentro. Quer dizer, então cada chuva que está dando está piorando a situação. Então nós precisamos de um resgate urgente das margens do Itajaí-Mirim e da dragagem dele. Se não pode escrever o que eu estou falando. E não é evidente não, é a lógica. Nós vamos ter cada vez mais dificuldade com falta d'água por turbidez e cada vez mais água suja chegando na casa das pessoas. Obrigado por aceitar o convite e participar conosco, vereador. Sempre às ordens. Se precisar, chama, estou às ordens. Vou sair daqui agora, vou para o gabinete atender e daqui a pouquinho tem sessão. E é assim, é dia e noite trabalhando e eu faço isso com muito amor, com muito carinho, porque o povo me paga para isso, mas a gente tem essa força que Deus nos dá para fazer isso e servir a população. E eu vou continuar fazendo. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!